pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 1, o primeiro episódio do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. O nosso objetivo nesse podcast é levar para você, pacientes, seguidores, pessoas que têm interesse em saber mais sobre saúde, emagrecimento, autoestima, sob a ótica de profissionais qualificados. Aqui você vai ter acesso a um conteúdo robusto, cientificamente falando, aprofundado, para você conseguir ter acesso a um conhecimento muito mais diferenciado sobre emagrecimento, sobre perda de peso, sobre qualidade de vida, dicas de estilo de vida saudável. Eu estou muito feliz por estar dando o start nesse projeto incrível que eu tenho certeza que será uma linda contribuição para você que acompanha a gente e que tem interesse em saber mais sobre esse tema. E olha, gente, para começar, para inaugurar esse projeto, e esse primeiro episódio do Pod Leve, a gente vai inaugurar em grande estilo, tá? Uhum. Estamos aqui com uma convidada super especial. Eu vou apresentá-la para vocês e depois ela vai contar um pouquinho da história dela. Aliás, gente, eu vou escolher a dedo. Eu vou ser a host desse podcast. E a gente sempre aqui escolhe a dedo as pessoas que vão sentar na mesa. E essa pessoa é muito especial. Eu estou aqui com a doutora Denise Lima. Denise é endocrinologista desde 2010, com formação técnica em São Paulo e Recife. Atualmente é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ASBEM, e da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, a ABESO. Também fez a formação PES em 2020, lembro muito bem, Denise foi uma das pioneiras nesse projeto de educação médica que eu comecei. E ela é uma excelente endocrinologista, é endocrinologista do Instituto Levite, atende junto com a gente. E na consulta de Denise você vai ter acesso ao tratamento de diversas doenças que o endocrinologista cuida, associada a hormônios e ao metabolismo, como a obesidade, diabetes, a mulher na fase da menopausa e alterações da tireoide também. Uma consulta super diferenciada. Eu acompanhei um pouco da trajetória da Denise desde quando ela começou a fazer todo esse movimento de elevar ainda mais a excelência profissional que ela já tinha. E ela realmente entrega uma consulta diferenciada, sempre visando a melhora da qualidade de vida do paciente. Lá no Instituto Levite, aliás, as nossas consultas, a gente brinca que é padrão Levite, porque são consultas muito atenciosas e humanizadas, sempre tratando com ética e respeito as queixas do paciente e com um olhar muito diferenciado para os aspectos emocionais, psicológicos e biológicos que estão por trás das queixas do paciente. Olha essa convidada, gente! Denise, seja muito bem-vinda ao Pod Leve. Eu é quem agradeço esse convite. Uma honra, ainda mais o primeiro, né? Especial mesmo. Primeiro, muito especial. E eu já te apresentei aqui, Denise, mas conta um pouquinho para o pessoal, um pouquinho da sua trajetória, como foi até você ser essa endocrinologista Levite, que hoje tem um super posicionamento aqui em Natal. Conta para as pessoas um pouquinho da tua história. Eu sou daqui de Natal, né? A minha formação em medicina foi em Natal, na UFRN. Mas assim que eu terminei a faculdade, eu acabei, né, fazendo prova de residência, fui para São Paulo, fiz clínica médica. Depois, eu achava que ia ficar em São Paulo, mas aí a vida me levou para Recife. E eu fiz a endocrinologia em Recife. Que legal. E aí, mais uma vez, né? Eu achei que ia voltar para Natal, que eu já estava bem mais próximo. Mas aí a vida me levou para Petrolina, interior de Pernambuco. Você começou a atuar como endócrina em Petrolina? Em Petrolina. Legal. E aí foi lá que eu comecei, assim, a minha formação como endocrinologista, né? Comecei a atender consultório. No início também dava plantão, UTI, etc. Mas endocrinologista, o ambulatório mesmo, né? Especializado, eu comecei lá. Legal. E passei lá muito em Petrolina tempo. Que você começou, Denise? Eu comecei em 2012. 2012. 2012, mais ou menos. Legal. Aí, 2021, eu voltei para Natal. 2021. Como é que foi essa decisão de voltar para Natal? Foi uma decisão bem difícil. Porque lá, quando eu cheguei em Petrolina, foi bem difícil, né? Você chega numa cidade, eu não conhecia ninguém, eu não tinha uma referência. Mas, aos pouquinhos, né, a gente vai conhecendo as pessoas, vai mostrando o trabalho e tudo. E, né, médico tem muito isso, do boca a boca, da indicação.
Então, ao longo desses 9 anos que eu passei lá, eu construí uma carreira boa. Assim, eu era uma médica bem conhecida na cidade. Referência na cidade. Isso, exatamente. Éramos poucos endocrinologistas. Aí a gente formou um grupo forte lá, né? Que legal. Então, a gente sempre se reunia, era bem conhecido. Assim, o grupo de endócrinos de Petrolina. Petrolina e Juazeiro, né? Que eram pertinho. Porém, assim, em 2020, com a pandemia, né, eu acabei tendo essa vontade de voltar para cá por conta da minha família, né? Meu pai já mais idoso, minha madrinha, minha sogra também. Então, a gente teve, tanto eu quanto meu marido, a vontade de voltar. E aí surgiu uma oportunidade, assim, surgiu, vup. E aí a gente abraçou, né? Abraçou. Mas aí quando eu vim, mas assim, se eu fosse pensar pelo lado racional, né, de dizer assim, onde seria melhor para você trabalhar naquela época? Seria lá, né? Lá onde tinha Você já tinha construído, né? Isso, eu já tinha construído, eu tinha uma clínica, eu era conhecida, eu já tinha uma clientela, eu já tinha toda uma estrutura, né? Porém, a gente decidiu vir, por várias questões, a gente pesou e voltamos. E quando eu cheguei aqui, o caos. No meio da pandemia, né, Denise? Isso. No meio da pandemia, os meus colegas que se formaram comigo, a maioria já estavam bem estabelecidos. Então, não era aquela coisa de ninguém estar procurando sala para querer dividir, né? Então, foi uma coisa assim, eu cheguei meio de paraquedas. Total. Mas tô aqui. Uau, parece até que você tá há mais tempo, né? Isso. Você falou 2021. 3 anos, parece muito mais. Verdade. Nossa, Denise, que legal, assim. Parabéns pela sua trajetória. Uhum. Acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes, não imaginam, né? O tanto de tempo que um médico, para ser um endocrinologista, ele estuda de verdade. Uhum. São 6 anos de faculdade. Para quem não sabe, são mais 4 anos de residência. Então, Denise fez uma parte desse tempo em São Paulo, outra parte em Recife. Depois começou a atuação como endocrinologista em Petrolina. E em 2021 voltou para Natal. Exato. E foi reconstruir, né, Denise, a confiança, Exatamente. o networking e os pacientes também. E olha, independente de onde foi, Petrolina, Natal, você já tem uma vasta experiência. Sim. São mais de 10 anos atuando na especialidade endocrinologia. Imagino que milhares de pacientes já passaram por você, contabilizando tudo. Imagina, então a Denise tem uma bagagem muito boa, né, de atuação como especialista na área da endócrino. E aí, Denise, eu quero me aproveitar, porque essa sua experiência é maior que a minha. Eu tenho 7 anos como endócrino, Denise tem mais de 10. Conta aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Quais são as queixas mais comuns, Denise, quando uma pessoa decide procurar um endócrino? O que é que você vê mais, assim, em termos de frequência mesmo, no dia a dia? Olha, mudou um pouco, eu acho, né? Quando, assim que eu me formei, eu não sei se o meu olhar era diferente ou se a sociedade também estava diferente. Já faz um tempinho. É uma boa observação essa. Um tempinho, né? Mas eu percebia muito que as pessoas procuravam por diabetes. Era o carro-chefe. Minha glicemia alterou. Às vezes, eram até alterações muito simples. A glicose deu 100. Nossa, diabetes, já aquele medo. Isso. Mas hoje, vendo assim, né? Olhando um pouco, assim, pelo tempo que eu já tenho, né? Atendendo. Eu acho que, na verdade, às vezes era um pouco uma certa... Era uma forma de dizer que queria emagrecer. Olha! Entende? Isso. Pegaram amei essa percepção. Isso. Foi apurada. Porque o que é que eu percebo hoje? Às vezes as pessoas se preocupam com uma coisa que não é tão importante, mas na verdade é querendo mascarar que elas querem mesmo perder peso. E tinham... Hoje elas têm menos vergonha de falar, eu acho, pelo fato de todo mundo, dos próprios endocrinologistas, as sociedades tentarem, né... ampliar mais esse conceito. Falar mais desse tema. Isso, desmistificar, trazer mais clareza. Mas você imagine, se hoje a obesidade é um tabu, você imagina há 10 anos atrás, né? Que a gente não tinha nem os medicamentos que tem hoje. Quando eu comecei, eu só tinha sibutramina. Olha só. Era a única medicação que existia.
Né? Então, eu percebia muito isso, que parece que as pessoas, elas ficavam meio com vergonha mesmo de assumir, de dizer assim, nossa, olha, eu estou incomodada com o meu peso, eu quero perder peso. Nossa, Denise, acho que você tocou num ponto agora, que as pessoas que estão ouvindo a gente podem já se conectar. E quando eu estava te ouvindo, fez muito sentido, assim, porque quantas vezes a gente vai no endócrino, se apega a algum detalhe de um exame que deu alterado, mas no fundo a gente quer um olhar mais amplo para a nossa questão do peso, para a nossa dificuldade de emagrecer. E quando eu estava te ouvindo, eu estava pensando assim, gente, por que que é assim? Pois é. Por quê que as pessoas ficam ainda intimidadas, se sentem ainda tímidas para chegar no endócrino e falar disso? É como se elas fossem culpadas. Parece que elas se sentem culpadas, né? Tipo, estou acima do peso, é minha culpa, eu não queria, mas, né? Como se parece ter um peso, assim, que elas mesmo se colocam. E eu acho que também, não sei, a nossa sociedade também cobra muito, né? Que tem que ter um peso, que tem que ter um corpo assim. Então, eu percebo muito isso. Aí, hoje em dia, eu já vejo as pessoas se abrindo mais. Já chegam mais com essa queixa no início da consulta. Isso, já chega. Vim porque quero perder peso. Isso, Entendi. vim porque eu quero perder peso. E aí, claro que às vezes a gente descobre várias outras coisas, né? No meio tem uma alteração hormonal, às vezes é uma mulher que está na menopausa que a gente vai direcionar, é algo relacionado a outros hormônios. E tudo uma alteração de tireoide, ali, que você vai dar um ajustezinho. Isso, mas as pessoas hoje têm mais essa noção de que perder peso é a chave. Entendeu? Tipo, não, eu estou insatisfeita com o meu peso, eu estou insatisfeita com a minha imagem corporal, mas eu posso melhorar. Uau! Entende? Que demais. Você falou assim, às vezes as pessoas ainda ficam um pouco tímidas, e que bom que isso está mudando, para procurar ajuda de um profissional para perder peso. E eu estava lendo um estudo que eu achei tão interessante, que é um estudo que se chama Action.io, um estudo científico que pesquisou, entrevistou várias pessoas com obesidade e perguntou para essas pessoas por que elas demoravam para pedir ajuda a um profissional para perder peso. Aliás, gente, para quem não sabe, 6 anos é o tempo médio que uma pessoa que está incomodada com o peso leva para pedir ajuda a um profissional para emagrecer. 6 anos, Denise. Muito tempo. 6 anos sofrendo. 6 anos, Denise, sem pedir ajuda, 6 anos sofrendo. E aí esse estudo trouxe um dado bem interessante, porque ele falou assim, uma das razões pelas quais as pessoas demoravam tanto a pedir ajuda, a procurar um profissional com esse foco, é que as pessoas acreditam que a perda de peso é responsabilidade 100% delas. Isso. É como se elas dissessem assim, o problema é meu. E eu vou resolver sozinha. E vem a culpa que você falou. Eu sinto culpa. Eu não deveria ter não deveria ter me deixado chegar nesse ponto. E eu que tenho que resolver isso sozinha. Isso. No fundo, se a gente fosse aprofundar mais, é como se as pessoas não se sentissem merecedoras. Exatamente. De pedir ajuda a alguém e de receber a ajuda de alguém. E de receber Tô toda ajuda. arrepiada. Faz sentido isso, Faz Denise? muito sentido. E faz tanto sentido que, às vezes, até durante o tratamento, quando você vai oferecer, você oferece, às vezes, um tratamento novo, algo diferente, ou então um tratamento que está dando certo, mas que a gente sabe que a obesidade a gente tem que estar sempre mudando. Aí você faz, não, vamos mudar, vamos conseguir mais. Aí a pessoa, não, mas tá bom. Mas eu nunca nem imaginei que eu ia conseguir isso. Não, mas não precisa. Então, é isso mesmo. Parece que a pessoa não merece ter aquela atenção, aquele cuidado, sabe? Aquele suporte. Aquele suporte. E é interessante, mas eu vejo que isso vem mudando. Vem mudando. Como que você tem percebido essa mudança? O que é que você percebeu no dia a dia que fez você concluir isso? Tá mudando? Primeiro que eu percebo que o paciente, ele tá tendo mais, assim, juízo crítico no atendimento. Então, tá mais exigente. Mais exigente, mas para um lado bom. Em que sentido? Por exemplo, com certeza você também já escutou muito isso, e pacientes que sofrem um certo
digamos assim, um certo abuso, palavras negativas. Então, por exemplo, de um médico chegar e dizer assim, você perdeu só 10 quilos, é muito pouco, era para ter perdido mais. Desmerecendo o esforço do paciente. Isso. Por que você não fez isso que eu mandei? Você deveria ter feito, teria sido muito melhor. Cobranças. Então, antes, eu acho que os pacientes viam isso como algo normal, corriqueiro. Diziam assim, não, é assim mesmo, o médico tem que me dar carão, o médico tem que cobrar mesmo, senão eu não faço. E eles não estão mais vendo assim. Então, a gente hoje tem muita informação. Se você entrar no Google, você vai ter lá todos os remédios para tratar a obesidade, dose, aonde compra, tudo. Vídeos explicando, tem tudo, né? Então, para que você vai para o médico? Você vai porque você quer uma parceria. Você quer contar com o apoio de alguém, ter aquela pessoa que segure na sua mão, que diga, vai dar certo, tô aqui com você. Você não tá sozinho. Não está sozinho, você merece conquistar esse objetivo, né? E não desmerecer. E, às vezes, o objetivo do paciente pode parecer, às vezes, pra gente que não faz muito sentido. Mas, se você for ali aprofundar, você vai ver que tem algum sentido para ele. Porque eu quero emagrecer, chegar no peso X. Aí você faz, mas por que X, não é Y? Bom, é porque aquele peso tem um sentido para ele, um valor. Representa algo significativo para ele. Então, você acolher aquilo ali, sem julgamento, e dizer, vamos dar um jeito, a gente vai chegar lá, faz muita diferença para o paciente. E eles estão percebendo isso, né? Finalmente. Finalmente. Isso é muito legal, Denise, que você trouxe, porque, assim, infelizmente, ainda há uma parcela de colegas médicos que são pouco informados com relação à obesidade. Então, fazem, por exemplo, esse tipo de abordagem que você trouxe aqui. Só perdeu 10 quilos, muito feche a boca, faça atividade física e volte aqui com menos 10 quilos. Então, era uma forma de abordar a pessoa que gostaria de perder peso muito rasa, muito improdutiva, porque isso não funciona. Isso. E você trouxe um ponto muito legal, que é assim... muitas vezes, quando a pessoa que quer emagrecer, ela pede ajuda a um profissional, seja um endócrino, um nutricionista, às vezes ela não quer conhecimento técnico, porque conhecimento está aí. Isso. Existem milhares de vídeos, né? A bula é autoexplicativa, a internet está cada vez disseminando mais informações, boas e ruins, é importante destacar isso. Então, você tem que escolher de quem você consome o conteúdo na internet e procurar profissionais sérios, formados, endocrinologistas, nutricionistas, com RQE, que você sabe que tem uma qualificação técnica, mas as pessoas não estão procurando só conhecimento. Isso. Elas estão procurando apoio, suporte, o caminhar junto. Exato. É isso que elas estão procurando. E eu estou lembrando aqui, Denise, de uma frase que tem lá na parede da clínica do Instituto Levite. Sabe qual é essa frase? Pessoas precisam de pessoas. Exato. Essa frase está esculpida, gente, na parede da nossa clínica, porque a gente acredita nisso. Exato. Nesse modelo de tratamento, onde o profissional e o paciente caminham juntos. E é um modelo de tratamento em que a gente não vai olhar para a doença, a gente vai olhar para o paciente. Ele é o foco, né? O paciente é o foco. O que é que ele deseja? Qual a razão dele para estar ali? Né? Aonde é que você se encaixa, que você pode ajudar? E não, porque ele é diabético, ele é hipertenso, ele é não sei o quê, né? Não é só isso. Claro que a parte técnica também está presente, sempre, né? Sempre. Mas, é como você falou, hoje só a parte técnica, ela é fácil de você acessar, né? De casa, você pega o celular e acessa. Exato. Mas essa conexão, essa parceria, ela precisa realmente ter um profissional hábil, né? Que tenha a habilidade de se conectar mesmo, de escutar, de se importar. De se importar, cara, que legal. E essa habilidade, Denise, que você falou, infelizmente, ela não é presente em todos os profissionais. E ela não é ensinada na faculdade. E a gente acha que ela é um dom, né? Eu acho que você fala muito disso. É isso. Eu nasci assim, eu sou assim, eu sou distante, eu não gosto de me envolver muito com o paciente. Isso.
Mas não é, a gente sabe que isso é uma habilidade treinável. Eu aprendi isso a duras penas, mas aprendi. Ou sim, e como a gente vê isso no feedback dos pacientes. E contar para as pessoas que estão ouvindo a gente que, por exemplo, lá na clínica, o Instituto Levite, todos os nossos profissionais, nossa equipe de endocrinologistas, Denise é uma delas, a nutricionista que está com a gente, as nossas recepcionistas, todo mundo é alinhado nessa cultura de acolhimento, atendimento humanizado é uma das nossos grandes diferenciais. Infelizmente, é um diferencial nosso. Eu falo infelizmente porque não era para ser diferencial. Isso. Todo serviço de saúde, toda clínica, todo médico, né, deveria ter isso como básico, Exato. Assim como a competência técnica é básica. Mas como não é, a gente acabou dando Usando tanta importância a esse pilar, a gente acredita tanto nesse modelo de atendimento humanizado, que olha para o paciente como o centro do tratamento e não a doença, como você muito bem colocou. A gente acredita tanto nisso que acabou virando um diferencial do nosso atendimento lá na clínica, né, Denise? Exatamente. E é isso mesmo que você falou. Infelizmente, não deveria ser algo normal, corriqueiro. Mas não é. Deveria ser básico, né? Deveria ser básico. E além de não ser, muitos pacientes estavam acostumados a não ter isso e achavam normal. Sabe aquela coisa do... Ah, não, é porque ele é médico, ele é muito ocupado, ele não pode falar comigo, né? Ah, não, porque atrasei, então vou perder a consulta. Sabe? Coisas assim que chega e não é bem atendido, né? Não é bem acolhido, não tem uma pessoa para orientar, olha, é aqui a sua sala, é aqui você pode aguardar, né? E tal... E acabou que... Aí é tanto que, assim, muitas pessoas até acham que isso é uma coisa meio de charlatão, né? Tipo, vocês ficam valorizando isso, que besteira, isso não precisa, né, disso. Mas quem é paciente Levite sabe a diferença de chegar, de ser recebido com um sorriso. E as meninas conversam lá 5, 10 minutos sobre a vida, sabe? Sobre o cachorro, o filho, não sei o quê. Então, por exemplo, a gente ontem estava comentando, tem paciente que tem medo de subir no elevador. As meninas vão buscar lá embaixo vão segurando a pessoa, porque o elevador são 24 andares, né, e tal. Que a nossa clínica é no 24º andar, né? É alto, então tem pessoas que ficam meio... Ai, fico com medo do elevador, as meninas vão pegar, né? Então, as meninas sabem tudo, assim, da vida. Depois o paciente chega lá, os pacientes que já estão, né, há mais tempo com a gente, que a gente já criou uma intimidade. Um vínculo, né? Um vínculo, as meninas sabem tudo, o nome do pai, da mãe, do filho, do cachorro, né? E já viam conversa. Então, eles se sentem muito acolhidos. É uma consulta que eles vão leves, tranquilos. Eles chegam na minha sala já... tranquilos, abertos, né? Para o atendimento. Exato, não é aquela coisa assim, ai, doutora, você vai me dar um carão, ai, meu exame deu tudo errado. Não, é super tranquilo. Doutora, realmente, final de ano, eu saio um pouco da rotina, tal, mas eu já estou pronta para começar de novo. Então, você vê que até a postura do paciente, ele já chega diferente, ele já chega se sentindo bem, ele já chega sabendo o que ele quer, do que ele precisa. Entende? Legal, isso é muito legal, gente. Não é? Então, assim, e às vezes a pessoa acha que, não, precisa, isso é besteira. Não, mas não é, gente. Faz muita diferença. Essa experiência do paciente. Totalmente. Desde a recepção, passando pelo atendimento e o pós-consulta. É isso que a gente preza. Que legal, Denise. E assim, olha, eu conheço muitos casos que você acompanha lá na clínica que tiveram muito resultado no processo de emagrecimento. Lembra aqui de alguns cases que já passaram com você. Você já teve a oportunidade de acompanhar muitos pacientes que tiveram êxito na jornada de emagrecimento. O que é que você acha, Denise, que é, assim, os elementos mais importantes que definem o sucesso de um paciente? Vamos pensar assim, naquele paciente que chegou na consulta com o objetivo de emagrecer e tem resultado. Quais são os fatores que definem o sucesso na jornada dessas pessoas? Muito legal essa pergunta. Eu acho que o principal, né? Assim, claro, tem muitos fatores, né, que estão envolvidos, mas o principal é a decisão, sabe? Tem paciente que chega decidido. Eles, não sei, parece que virou uma chave em algum momento da vida dele.
teve algum acontecimento, alguma coisa que virou a chave, ele decidiu, aquele paciente, ele vai conseguir. Ele vai conseguir com ou apesar do médico. Uau! Mas, claro, que se ele tiver uma parceria adequada, ele vai conseguir de forma muito mais robusta. Ele vai conseguir um resultado ainda melhor. Ainda melhor, né? Exatamente. Aquela pessoa que chega assim, não, eu decidi e a minha situação hoje, a minha realidade é essa. Eu sei que ela não é a melhor, mas eu vou dar um jeito. Eu me comprometo, sabe? Maravilhoso. Então, a pessoa que está decidida, ela consegue se comprometer com o processo. Uau! Né? Porque o processo não é um processo simples. Ele é complexo. A gente mexe com muita coisa, né? A gente mexe com a emoção, com a mentalidade, com os relacionamentos. Com os hábitos de vida. Os hábitos de vida, né? Você mexer com a alimentação da pessoa, com o movimento, com o trabalho, com o horário, né? Então, assim... Com a rotina dela. Então, tira a pessoa totalmente da zona de conforto, né? A pessoa tá lá de boa, faz aquilo tudo certinho e você vai ter que tirar ela da zona de conforto e ao mesmo tempo sem terrorismo, né? Acolhendo sempre. Acolhendo, exato. Né? Tentando ver por onde é mais fácil, por onde fica mais... por onde é mais sustentável aquilo acontecer, com muito cuidado. Então, é um processo complexo, né? Então, precisa de decisão e compromisso. Uau. Quando a pessoa se compromete, ela consegue. Né? A gente acha um caminho, com certeza. Nossa, pegaram aí, gente. Esse foi um grande insight. Denise trouxe aqui pra gente o que mais determina o sucesso de uma pessoa na jornada de emagrecimento é a decisão. Isso. Quando ela vem decidida a emagrecer, decidida a fazer o que precisa ser feito para chegar naquele resultado, ela vai ter sucesso. Isso. Porque a decisão, ela precede o comprometimento. Ninguém se compromete sem ter decidido. Porque fulano não é comprometido para emagrecer. Ele não tá comprometido. Peraí, mas ele já decidiu? Exato. Ele quer isso, de Ele verdade. quer isso? Porque, às vezes, a pessoa... Não é que ela não é comprometida. Ela é comprometida. Às vezes, eu vejo muito isso, Denise. Pessoas, por exemplo, que têm questões com o peso. Estão acima do peso. E tem o rótulo de... não é comprometido, não é disciplinado. Preguiçoso, procrastina. Aí você olha para a vida profissional daquela pessoa, a pessoa é um sucesso. Exato. É um advogado super bem sucedido, é um empresário de resultado. Como assim essa pessoa não é comprometida? Não tem como. Olha o que ela construiu na vida profissional dela. Exato. Ela é super comprometida. Agora, talvez, para a decisão de emagrecer, essa decisão Tá mais difícil. não foi tomada Isso. ainda. Porque quando ela tomar... Ela vai conseguir. Ela vai conseguir, Com certeza. ela vai se comprometer, porque o comprometimento ele vem após a decisão e com o acompanhamento profissional adequado para aparar as arestas necessárias e dar o suporte, né, e o apoio necessário, essa pessoa vai ter resultado. Com certeza. Então, isso foi muito legal. Bacana demais. Então, a decisão é tudo. E lá na nossa clínica, né, Denise, no Instituto Levite... Tem outra frase. Tem outra frase, não é? Qual é a frase? Fala pro pessoal. Esqueci o começo, Marília. As mais belas, as mais era belas essa? histórias de perda de peso, de transformação. Tem começo, medo e sim. Exatamente. É essa o sim e a frase. decisão. Né? Perfeito. Vamos repetir pro pessoal de casa? As mais belas histórias de transformação têm começo, medo e sim. Excelente. O sim é a decisão. É o sim para a tentativa. Vou tentar. Agora vai. Eu quero. Eu vou. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Sensacional. Se a gente decide, ninguém segura. O paciente decide, ninguém segura. A gente vai só direcionando e guiando para não sair da direção, né? Mas ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. E já que a gente está com olhando para esse paciente que chega na consulta decidido a perder peso, quer começar o processo, Denise, o que é que o profissional, por exemplo, no seu atendimento, quando o paciente chega decidido, quais são os direcionamentos que você dá a partir dessa decisão para que ele tenha mais chance de ter resultado? Perfeito. Eu acho que assim, claro, como a gente já falou, a primeira coisa é o acolhimento. É acolher aquela história, entender, né, o sentido que aquela história tem.
porque a gente julga muito, né? Faz parte, todo ser humano não tem jeito. Então, na consulta é uma das coisas assim que eu mais trabalho em mim como profissional, é o não julgar, não consertar, é entender, né? Por que ele quer tanto aquilo ali? Então, a gente recebe, assim, as propostas mais diferentes, assim, né? Às vezes tem gente que faz, eu quero emagrecer porque eu quero calçar o meu sapato. Entendeu? Tem gente que tem dificuldade de abaixar para calçar o sapato. Eu preciso emagrecer porque eu quero, quando minha filha casar, andar até o altar com ela. Eu quero estar bem para caminhar até o altar. Eu quero emagrecer porque eu quero fazer um exame de ressonância sem ter medo de entalar na máquina, de não poder. Gente, Entende? são histórias reais, de pessoas reais, são motivos reais. Isso aqui foram coisas que pacientes me disseram, não estou inventando. Que você já ouviu de pacientes. Né? Então, imagina você escutar uma coisa dessa e você rir, ou você fazer chacota, né? Ou dizer, mas que besteira, mas não precisa. Mas caminhar daqui para ali você já consegue, sabe? Então, são comentários também que eles receberam, às vezes, de parentes. Esse é o ponto. De profissionais, né? Então, aquele paciente que está decidido, você não pode perder esse time. Você tem que acolher aquilo ali que ele validar falou. O motivo dele. Porque o motivo, aonde está o motivo verdadeiro está a força. Isso. A força que vai fazer esse paciente continuar. Exatamente. A força dele está ali. Então, você tem que pegar aquilo ali e destrinchar, trazer para o momento atual e construir esse caminho. Excelente. Né? De hoje até o resultado que ele quer. Até o resultado que ele quer. Isso. E nessa construção desse caminho, a gente negocia algumas mudanças de hábitos. Quais hábitos você costuma abordar mais dentre os pilares do estilo de vida saudável na consulta? Eu acho que os principais, não tem jeito, é sempre alimentação e movimento. Esses sempre estão, porque são de conhecimento geral, né? Digamos assim. Mas eu gosto muito também do pilar do sono. Eu acho ele muito importante, porque quem não dorme bem não consegue fazer dieta, não consegue ter energia para se exercitar. Verdade. Então, o sono é muito importante. E eu gosto muito de abordar os relacionamentos, né? Entender como é o dia a dia daquela pessoa. Existe relacionamento que sabota o emagrecimento? Com certeza. Fala um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente que sofre com isso, que está ouvindo a gente. É uma das primeiras coisas que eu pergunto. É sempre, e você mora com quem? Né? E essa pessoa, como é que ela sabe da sua decisão? Como é que ela se sente em relação a isso? Ela te apoia. Isso, ela te apoia. Então, por exemplo, é comum, né, acontecer mulher gosta muito de fazer dieta louca, né? Tipo, pegar na internet essas dietas cetogênicas e tal. Agora, recente, ontem, para falar mais a verdade, eu atendi uma paciente que ela falou que fez uma dieta que era 500 calorias durante 15 dias. Eu olhei para ela e eu fiz, mas me diga uma coisa, e seu marido? Nossa, doutora, ele queria me matar porque eu fiz essa dieta. Porque eu fiquei de mau humor durante 15 dias. Olha só. Então, assim, ele sabotava, né? Então, ele trazia outras comidas, ele falava, você vai morrer, isso não vai dar certo, você vai passar mal. Entende? E, de uma certa forma, ele tá certo, porque era uma dieta muito restrita, né? Então, até isso a gente tem que entender na consulta para que o processo ande bem. Então, já aconteceu de eu pedir para o paciente trazer o marido, trazer a esposa para consulta, para participar, para entender. Legal isso, né? Isso é bom. Não é? Então... Eu achei legal, Denise, só interrompendo o que você ia dizer agora. Tem estudos, inclusive, mostrando que casais que começam o processo de emagrecimento juntos, a taxa de sucesso no total de peso perdido e na manutenção é muito maior do que quando você vai sozinha, né? Exatamente. E até, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou começar a dieta, eu vou seguir aqui essa alimentação, porém, meu filho não come isso, minha filha, eu tenho que fazer outro prato, meu marido... Entendeu? E não tem como. Como é que a pessoa vai dentro de sua própria casa, do seu ambiente, fazer 3 refeições diferentes todos os dias? A gente mal consegue fazer uma. Esse é o desafio, né? Então, é verdade. Então, a gente tem que acolher também
esses relacionamentos, os mais próximos. Entender a dinâmica de relacionamentos do paciente, né? Exato, entender a dinâmica e trazer soluções também. Perfeito. Exatamente. Então, eu gosto bastante desse pilar. Eu acho que é um pilar que sempre dá pano para manga. Sempre dá pano para manga. Sempre tem coisa lá para olhar, para discutir, para preparar o paciente com estratégias para lidar com os desafios. E é um pilar menos falado, né? Verdade. Porque se você procura, assim, informação, todo mundo tem uma dicasinha para dormir melhor, uma dica para usar menos o celular, né? Mas para o relacionamento, não, porque você não se abre para qualquer pessoa, né? É verdade, Denise. E a gente trouxe muito a coisa do relacionamento homem-mulher, né? Do casal. Mas é interessante, eu estava lembrando aqui de um caso que eu já atendi. E eu tenho uma paciente que ela tinha muita dificuldade no pilar dos relacionamentos com a avó. Olha. Porque a comida, por exemplo, ela é uma manifestação de afeto, né? Tá muito relacionada a amor, afeto. Então, ela dizia assim, ela morava com a avó e ela tinha dificuldade de mudar os hábitos alimentares, de dizer não, porque toda vez que a avó fazia uma comida, ela dizia, ai, doutora, ela fazia com tanto amor que se eu dissesse não, ela ficava magoada. Claro. E achava que eu estava... Como é que eu posso dizer? Menosprezando a comida, Exatamente. né? Parecia que eu estava negando o amor dela quando eu dizia não à comida que ela fazia. Então. Isso é muito complexo, né, Denise? Muito complexo. E precisa ser abordado, porque se essa avó, né, todo dia faz uma comida muito calórica, muito fora do padrão, assim, para o que ela quer, vai ter uma inconsistência. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que achar um caminho. Outras formas de demonstrar o amor. De demonstrar o amor. Não através da comida. Às vezes, trazer essa avó, acolher também, né? Entender por que ela precisa dessa demonstração. É muito complexo, realmente, emagrecer, mas é possível. É possível, exatamente. A gente está trazendo aqui, gente, uma visão real do processo de emagrecimento. E isso é legal a gente trazer, porque se você ouviu esse episódio até aqui, você já pegou que essa história de que emagrecer é fácil, é só fechar a boca, não é. É mito. Isso. Se você sair desse episódio aqui com essa paz no seu coração, que já ganhamos o dia. Já ganhamos o dia, né, Exato. Denise? Se você sair com essa paz de que emagrecer não é fácil, não é só fechar a boca, o processo é complexo. Você vê? Tem relacionamentos, tem exercício, tem alimentação. E a gente nem falou nas questões biológicas, né? Falamos só aqui da parte comportamental, social isso, envolvida no emagrecimento. E quando a gente vai para a parte da obesidade como doença, as alterações inflamatórias, as alterações muitas vezes herança genética que predispõe algumas pessoas ao ganho de peso, aí esse painel que a gente está montando aqui fica ainda mais complexo, um verdadeiro mosaico. Isso. São várias peças, gente, nesse quebra-cabeça que a gente vai construindo para ajudar uma pessoa no processo de emagrecimento, né? E é interessante você falar isso, porque sempre tem o paciente que fala assim, não, eu nem vou mais para o endocrinologista porque eu já tentei de tudo. E não dá certo. Então, essa pessoa, na verdade, ela não testou nem 10% do que ela precisa avaliar, na maioria das vezes, sabe? Perfeito, porque às vezes essa fala, ela pode denotar uma certa simplificação do processo. É muito difícil você esgotar, né, todos os fatores que interferem no emagrecimento. Geralmente, aquela paciente é um paciente que já fez várias dietas, com vários nutricionistas, e aí já usou os medicamentos mais conhecidos, na maioria das vezes subdoses. Verdade. Né? Ou então aquelas manipulações que misturam um monte de coisa e não chega na dose plena de nada. E aí fala, eu já tentei de tudo, eu passei por vários profissionais e não fiz, e nunca consegui emagrecer. Aí a gente, tudo bem, tá certo. Eu nunca brigo, tá, tudo bem. Não, você já tentei de tudo, doutora. Tá bom, tudo bem, vamos lá. E aí, o que é que você tentou? Aí começa. Fiz isso. E tal coisa.
Ah, não, nunca fiz. Isso. Não, nunca pensei por esse lado. Isso, não. Aí, nossa, você sai da consulta, tem assim uns 10 coisas ainda, no mínimo, para ela pensar e ajustar. Nossa, Denise, muito legal. Entendeu? Esse ponto que você trouxe agora. E aí encoraja as pessoas a buscar ajuda, porque às vezes você tá desesperançado, você acha que é uma consulta mais do mesmo, que não vai trazer nenhuma novidade. Não subestime, gente, o olhar profissional no processo de emagrecimento. Exatamente. Porque o olhar do profissional, ele vai enxergar o que é ponto cego para você. Isso. Ponto cego ou por desconhecimento, porque você não conhecia mesmo aquela estratégia, ou mesmo por desatenção. Às vezes não estava ali no seu campo de percepção e o profissional vai lá e coloca luz e isso abre sua cabeça e te dá uma esperança, te dá um renovo, um fôlego novo para recomeçar o processo. Eu acredito muito nessa parceria mesmo, Denise. Profissional e paciente juntos. Juntar a decisão do paciente que você trouxe com o conhecimento e a experiência do profissional. Para colocar luz nesses pontos e construir, né? Exatamente, e construir. Porque o pessoal pergunta, qual é o melhor tratamento? Qual a melhor dieta? Não existe, gente. A gente vai construir hoje. Eu costumo dizer assim, olha, hoje a gente está começando a construir o protocolo e digo o nome do paciente, sei lá, Maria. Hoje nós estamos aqui juntas construindo o protocolo Maria para emagrecer. Que legal. Entendeu? E a gente vai colocando ali no papel mesmo. Muitas vezes quando o paciente gosta de escrever, eu boto ele para escrever num papel, numa pontezinha, que são as ferramentas, né? Que a gente usa. Pintar lá os pilares de vida, tudo, para que ele fique lúdico, para que ele veja, né, aquilo ali sendo construído. Aquilo ali é o protocolo dele, é o melhor tratamento para ele. Nossa, eu amei isso. O protocolo. Dona Maria, o protocolo. Isso. Marília Cardoso. Isso, exatamente. Sabe por que eu achei tão legal, Denise, isso que você trouxe? Porque mostra a individualização do tratamento. Perfeito. Cada paciente tem a sua estratégia de tratamento que vai melhor com ele. E muitas vezes a gente encontra essa estratégia ao longo do acompanhamento testando. Isso. Testando, porque às vezes um tratamento que foi melhor para tua melhor amiga não quer dizer que vai ser o tratamento que vai funcionar para você. Por isso, mais uma vez, a importância de você procurar um profissional. Exato. Para encontrar o seu tratamento. É como se no processo de emagrecimento cada paciente tivesse um molde que é só dele. Isso. É só dele. O seu objetivo, o desafio do médico e do paciente é encontrar o molde daquele paciente que vai caber. É isso mesmo. E é isso que você falou. Não adianta, eu vou fazer o remédio. A minha vizinha tomou isso, emagreceu tanto, foi ótimo, eu quero usar também. Né? Às vezes a gente pode tentar, né? Mas o ideal é que a gente crie a partir da realidade da pessoa, porque ela é única, né? Ela tem suas características, seus relacionamentos, né? Tudo isso faz diferença na hora de usar uma medicação, na hora de mudar algum hábito. Então, é muito importante que a gente faça mesmo o tratamento individualizado. Não adianta isso de estar roubando a receita do vizinho. Não vai adiantar. Excelente. Não tem receita de bolo, gente. É isso que a gente está dizendo aqui. Não tem receita de bolo, não tem solução pronta, não tem solução única, uma única solução para toda a questão de excesso de peso das pessoas. Cada pessoa tem a sua estratégia individualizada. E é gostoso encontrar a estratégia de cada paciente. É um processo de descoberta mesmo. Daquela mudança de hábito que melhor funciona para ele, daquela estratégia de medicamentos, quando indicado, que melhor funciona para ele. E, Denise, você falou também sobre a questão dos medicamentos. Eu queria puxar um pouquinho esse assunto aqui no nosso papo. Sobre medicamentos para ajudar o paciente no processo de emagrecimento. O que você sente, assim, dos pacientes que você atende, a abertura deles para essa parte da estratégia de tratamento. Perfeito. A gente sabe que não é a única, a mudança de hábitos, do estilo de vida, tudo isso é importante, mas alguns pacientes vão ser muito ajudados. Tem indicação de fazer uso da medicação. Perfeito. Como que você sente isso no dia a dia? As pessoas tendem a resistir mais à ideia? São mais abertas? Como que é? Então, a gente nos últimos anos sentiu aí um boom dos medicamentos.
né? Daqui a pouco a gente pode falar, né? Dos medicamentos novos, para o pessoal isso. ficar sabendo. E aí, assim, popularizou muito, a gente vê, né? Pessoas famosas que usam e mostram, filmando e tal. E aí, claro, sempre vem as críticas, né? Positivas e negativas. Isso acaba trazendo um certo... As pessoas ficam com um certo temor. Parece que é uma coisa muito de estética, parece que é um demérito. Isso. Ai, mas porque assim é fácil e eu não quero ficar dependente, né? Tem muito essa questão de achar que porque vai usar o medicamento, nunca mais vai sair dele, né? E... Efeito rebote. Efeito rebote, exatamente. É uma pergunta muito frequente isso. Ai, quando eu parar, vou engordar de novo? Né? Então, assim... a gente precisa trazer um pouco de luz, como você falou, isso é um ponto cego e a gente traz um pouco de luz. Porque a medicação, ela é uma ferramenta a mais. Não é que você vai só tomar medicação, não é isso. Você vai fazer tudo isso que a gente já falou, de trabalhar todos os pilares da vida, de, né, botar luz em vários pontos da vida, do relacionamento, das suas emoções, dos seus hábitos. E, além disso, a medicação. Porque eu gosto muito de uma frase que você fala no PES, que é que a medicação ela vai acessar coisas que nem mesmo a dieta e o exercício são capazes de acessar. Alterações, às vezes, fisiológicas, metabólicas, relacionadas à obesidade, que não são acessadas apenas pelas modificações de estilo de vida. Então, a medicação vai dar aquele empurrão a mais, vai tirar você ali daquela inflamação, daquela situação que parece que nada mais dá certo, que você fica patinando para um lado e para o outro e não sai do lugar. Ela tira você dali e lhe coloca num lugar mais fácil para que o restante lhe empurre. Perfeito. Entende? Nossa, Denise, eu fiquei te ouvindo e pensando aqui. Realmente, às vezes, o recurso da medicação, por acessar, por mexer em parafusinhos... Que a gente não tá vendo, que né? a mudança do estilo de vida, de hábitos, muitas vezes não alcança. Ela até... tira a pessoa daquele estado de impotência. Exato. Até potencializa o paciente, porque o resultado potencializa, aumenta a motivação, o engajamento. Demais. E a medicação, às vezes, é esse start para o resultado começar a acontecer e o paciente... Isso. E depois é totalmente possível retirar, né? Não quer dizer que a pessoa vai... O grande problema é que as pessoas param do nada o tratamento, né? Tá aqui tomando, aí cheguei no peso que eu quero, aí para tudo. Aí, realmente, nessa situação, às vezes desanda, né? O processo desanda. Mas se você fizer o tratamento de perda e depois de manutenção, vai dar certo. Né? De um jeito ou de outro. E a gente vai tirar as medicações e vai dar tudo certo. E a gente vai desmamar, isso é muito legal. Né? Quando você começa a usar um medicamento, não é a sentença de que você tem que usar para sempre. Né? Às vezes é para dar esse start, é para atuar em... aspectos do processo de emagrecimento que você não está conseguindo alcançar só com a mudança de hábitos. E quando o resultado começa a aparecer, o paciente sai dessa inércia terapêutica, dessa inércia de resultado, o paciente se anima, se engaja. E às vezes a gente pode manter o peso perdido com mudança de hábitos e estilo de vida e planejar ali um desmame das medicações, sempre acompanhado pelo profissional, para a gente não ter nenhuma surpresa no reganho de peso, né, Exatamente. Denise? É isso aí. A manutenção, ela é tão importante quanto a perda, né? Quanto o emagrecimento por si. Isso é algo que eu converso muito com os pacientes, assim. Então, a gente emagreceu, fez todo aquele processo. Então, a manutenção é um novo processo. É uma nova construção. Uma nova construção. Amei, isso. E é legal a gente falar isso aqui para as pessoas, porque para dar já essa consciência da importância de manter o acompanhamento na fase de manutenção. Que é geralmente uma fase que a maioria das pessoas abandonam o tratamento por achar que não precisa mais. Isso. Não precisa mais ir no médico, não precisa mais já cheguei onde eu quero, não preciso mais. E também tem até uma questão que tem até artigos que falam isso, né? Que quando você está perdendo peso, existe uma tendência das pessoas ao seu redor lhe elogiarem, né? Nossa, você está perdendo, reconhecer. Que massa. Isso, reconhecer. E quando você chega ali, para. Né? Aquilo ali, porque você chegou onde você queria. Nossa, você tá bem, pronto. Acabou. Todo mundo se acostuma com a novidade. Isso. Então, até a sua motivação para se exercitar, para manter dieta, parece que vai caindo. Se você não tiver ali um profissional, uma equipe que esteja ali motivando, ali direcionando, aí
pode dar o que você falou do reganho, né? E a gente não quer. A gente quer que a pessoa perca peso e não ganhe nunca mais. Essa é nunca mais. O processo de emagrecimento saudável, né? Real. E é possível. Sim, possível. Pra quem não acredita, esse é mito, não existe, vou viver o eterno efeito sanfona. Não, gente. Não, é existe um caminho, existe uma proposta de tratamento saudável, sem sofrimento, com acolhimento, sem julgamento, sem cobrança. E que você pode ter muito resultado e você pode sustentar esses resultados. Sim. E sem viver, se sacrificando a vida toda. Essa é a proposta de emagrecimento que a gente tem lá no Instituto Levite, Exatamente. né, Denise? Essa é a gente acredita tanto nisso, nesse acompanhamento a longo prazo, nesse acompanhamento que não é uma única consulta, que é um acompanhamento mesmo, que a gente tem os programas, né, de emagrecimento lá da clínica. Para quem quiser conhecer mais, são programas de acompanhamento que a gente estruturou de 4 meses a 6 meses de duração, que ao longo desse intervalo você tem o acompanhamento com o endocrinologista mensal e com o nutricionista, que a gente acredita nessa proposta multidisciplinar, a gente entende a complexidade do processo de emagrecimento, então o nutri, o endócrino junto e o acompanhamento longitudinal. E tem um acompanhamento também pelo WhatsApp, né? Tem um número específico para conversar com o paciente, tirar todas as dúvidas, acompanhar a mudança de medicamento, às vezes as mudanças de dose, as dúvidas que surgiram. Excelente, a velocidade de perda de peso semana a semana. A accountability, ver o peso. Todos esses detalhes a gente vai acompanhando semanalmente. E tem as consultas, né, que presencial ou online, que é uma vez por mês. E realmente, o programa é um acompanhamento mesmo, assim, é uma construção. Uma construção. Dia a dia, né? Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. E a gente vê que os pacientes que optam pela modalidade do programa, eles têm ainda mais resultado. A nossa taxa de resultado é melhor. Já é ainda maior. É muito boa nos pacientes da gente, mas quem opta pelo programa, que tem esse acompanhamento mais estruturado, com endócrino e nutricionista, acompanhamento semanal, tem um resultado do emagrecimento ainda maior. Esse paciente a gente não dá tempo para falha, né? Não dá tempo de falhar. Não deixa ele desmotivar. A gente tá com ele o tempo todo. E aquele paciente, ele pensou em falhar, a gente já mudou o tratamento, já fez uma coisa, ele já tá voando de novo. Exatamente, Denise. Isso é muito legal. E a gente fica feliz de poder oferecer para as pessoas que buscam perda de peso uma proposta de tratamento desenhada para atender as necessidades dessa pessoa na jornada de emagrecimento. A gente sabe que é importante. Né? E com ética, baseada em evidências. Exato. Não é nada de charlatão, de vender coisas que ele não precisa. Prometer milagres, fazer protocolos sem evidência científica. Exato. Maravilhoso. São coisas mesmo que estão nossas, do dia a dia, embasadas, né, cientificamente. Excelente. Para quem quiser conhecer mais os programas de emagrecimento do Instituto Levite, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio um link do nosso WhatsApp. Você pode entrar lá, chamar as meninas, experimentar o nosso atendimento da recepção, né, Denise? Tirar todas as suas dúvidas, entender como funciona. Pra gente vai ser realmente um prazer ajudar, porque é apaixonante, né, Denise? Acompanhar uma pessoa em processo de emagrecimento com resultado é apaixonante. E você falou assim, nossa, é tão bom participar dessa construção. É isso mesmo, é uma delícia. Você vê o paciente voltando, sabe? Quando você faz ali a bioimpedância, ou você pega a roda da vida que você vai refazer e ver como ele melhorou. Como ele melhorou. Nossa, é uma sensação maravilhosa. Você já vê no paciente, né? E o paciente vem feliz. É contagiante, né? É contagiante. É assim, é dar aquela sensação, poxa, eu tô fazendo a coisa certa. Ai, muito lindo. Isso até resgata, sabe, gente, o prazer de fazer medicina. Porque a gente faz medicina, pelo menos uma das coisas que faz a gente escolher essa profissão, né, Denise, é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, na hora que você vê uma pessoa que teve a vida transformada pelo processo de emagrecimento, e, gente, é real. A pessoa volta na consulta, ela perdeu 3 quilos, 4 quilos, ela já tá com a atitude diferente, com a energia, com a autoconfiança,
confiança, a autoestima melhora. Daqui a pouco ela perde um pouco mais. Você assiste a transformação ao vivo do paciente. Ela começa a se arrumar mais na consulta, às vezes muda o cabelo. Você vai vendo, sabe, a pessoa se transformando e os aspectos da vida dela avançando juntos. Eu já vi mulheres que passaram por processo de emagrecimento que conseguiram ter esse resultado e conseguiram se levantar de um casamento que tinha acabado, se reerguer nessa nova fase da vida. Mulheres que ganharam mais confiança para assumir cargos maiores no trabalho, porque a autoestima estava em dia, elas estavam mais confiantes. Mulheres que tiveram coragem de sair de relacionamentos abusivos quando estão com a autoestima em dia. Então você vê o impacto, além do impacto na saúde, né? A gente tá falando aqui das mudanças e a saúde. Quando você vê a pessoa melhorando disposição, energia, os exames melhorando, né, Denise? Tudo. A pessoa é uma transformação total, né? Taxas que estavam alteradas, normalizando, medicamentos que tomava para pressão, para o colesterol. Que não toma mais. A gente tirando os medicamentos porque não precisa mais. Desprescrevendo, uma das coisas que eu mais gosto é desprescrever. Olha só. O paciente que usava doses de insulina, 100 unidades por dia, que hoje toma 20. E às vezes, nem precisa sempre, entendeu? É muito lindo isso. E você falou tudo isso, e isso acontece também na consulta online. Olha que legal. Porque eu tenho uma paciente que sempre eu falo isso pra ela. A primeira consulta com ela é diretora de uma escola. Eu mal vi o rosto dela na primeira consulta, sabe? Era um ambiente, as cortinas todas fechadas, a luz bem clarinha. Eu só vi, assim, o óculos um pouquinho assim. Eu mal vi. Não era nítido Não o era rosto nítido, dela. não era. Claramente eu via que ela estava se escondendo. E ela falou que tinha dado folga para todo mundo da escola, para ficar sozinha. Aquela coisa mesmo da vergonha, né? De se sentir culpada. E ela era uma paciente que tinha sofrido muito na mão de outros profissionais, né? De comentários, de falas negativas, de pessoas colocando a culpa nela. E essa paciente foi a que me falou que o sonho dela era fazer um exame de ressonância, porque ela tinha um problema na coluna. E sem o medo de ficar entalada. Ela achava que ia ficar entalada lá no meio Ela precisava fazer o exame Ela precisava, da ressonância. mas aí o médico botou medo nela. Disse, olha, não sei se vai dar, o peso é muito alto, tal. Ela pesava na época 142 quilos. E ela disse que o sonho dela era esse, era poder fazer um exame sem o medo de ficar, de quebrar a máquina ou de não dar certo. E na segunda consulta, ela já era outra. Na segunda consulta. O que é que mudou, Denise, lá no online? Então, ela, de repente, ela estava num ambiente totalmente iluminado. Entendeu? A se deixou cortina aberta. Ser vista. Se deixou ser vista. O cabelo solto, tudo aberto, né? E ela falou, ela disse, olha, é a primeira vez que eu venho para uma consulta com um endocrinologista e eu tô animada. Tô feliz para essa consulta. Lindo, né? Até me emociona, sabia? Muito linda. E é tão linda essa história que a filha dela também se consulta comigo hoje. Nossa. E a primeira coisa que ela falou foi isso. Ela fez, olha, eu quis marcar essa consulta com você porque eu vejo a felicidade da minha mãe em casa. Eu vejo como ela tá realizada, como ela tá bem, como agora ela vai para o exercício sem reclamar, como ela prepara a alimentação dela tranquila, leve. Caramba. Sabe? Então, é muito linda essa história delas duas. Gente, esperava não, hein? Ó. É emocionante mesmo. É emocionante. É muito emocionante essa história. Sempre que eu conto, eu também me arrepio, assim. Porque quando eu me lembro da primeira consulta e ela fechou o programa de consulta, que eu nem acreditei. Eu disse, nossa, ela fechou o programa, né? Ela estava tão distante, mas eu falei algo que foi importante para ela nesse momento. E a gente ficou fazendo um acompanhamento online. Aí, na segunda consulta, ela já estava, sabe, de cabelo solto. E é linda a história dela, porque ela não usava vestido. E ela já usa, entendeu? Ela não fazia exercício físico porque tinha vergonha. Ela fazia hidroginástica, entendeu? Só. Ela veste um maiô e vai para hidroginástica. E se você pensar, ela ainda tem um peso até alto, assim. Ela está em torno de 100 quilos. 100, 110. Se você olhar para ela, ela ainda é considerada uma pessoa fora do padrão. Mas o ganho que ela teve de qualidade de vida,
tem preço, não está nos números, né? Exato, era isso que eu ia falar. Não tá no peso atual, tá no que ela perdeu, tá na jornada que ela trilhou, na sensação de ter conseguido perder. Exato. Nós chamamos isso de autoeficácia. Isso. É a sensação, é o senso de capacidade que você acessa quando você vê que você consegue perder peso e que o número vai baixando. Não importa se você ainda não está no IMC normal. A gente não busca isso. O seu peso ideal é você quem diz, baseado no peso que você se sente bem e num processo que já te conferiu essa autoestima, essa autoconfiança. Essa paciente, ela tá com outra autoestima, com outro nível de autoconfiança. Se ela bota o maiô e vai pra hidroginástica e ela não tem coragem nem de aparecer na tela na primeira consulta online, compare essas duas situações e analise o nível de autoconfiança e de autoestima dessa mulher. Mudou completamente. Mudou, é isso que emociona, é esse nível de transformação. Isso. É isso que importa, gente. Então, no final das contas, o que importa é você tomar a decisão, é você começar o seu processo e você ir até onde você consegue ir. Isso. Só de você se deslocar do ponto A para o ponto B e chegar no seu máximo, sem comparar com os outros. Compara você com você mesmo. Você já venceu. Já venceu. É isso aí. Direção é mais importante que velocidade. Direção, outra frase. É verdade. Ai, gente, é isso. A gente se apaixona mesmo por esse processo. Denise, muito obrigada por você compartilhar essa história inspiradora aqui. Eu acho que talvez algumas pessoas tenham se conectado. É uma honra, né? Poder falar um pouco disso, né? Expandir essas histórias, inspirar as pessoas. Compartilhar, porque perder peso não é estética, né? Ainda a gente vê muito isso. Não é, gente. Perder peso é saúde, é transformação, é bem-estar, é você se sentir bem com você mesmo, é a autoestima, né? É o seu relacionamento com você mesmo. Uau. Né? É se olhar no espelho e dizer, nossa, eu tô ótima, eu sou maravilhosa, eu faço tanta coisa. Ou maravilhoso, né? Porque a gente atende muitos homens também. A gente tá falando muito aqui com a linguagem feminina, né? Mas homens que estão ouvindo não se sintam excluídos. Pelo contrário, a gente tem muitos pacientes homens na clínica, não é, Denise? Com cases de sucesso muito construídos e com gaguejei agora, com sucesso na fase de manutenção do peso também, né? Então, a gente vê que esses resultados, eles são possíveis em homens e mulheres. Sim, e em qualquer idade, né? Porque tem isso também, tô na menopausa, não posso. Não tem isso, gente. Decidiu, tá decidido, vai dar certo. Vai dar certo, vai. Exatamente. É isso, gente, é esse nível de transformação. É por isso que é apaixonante, né? Por isso que hoje lá no Instituto Levite a gente somos uma clínica referência em endocrinologia e nutrição, mas a gente atua com foco no tratamento clínico da obesidade. Porque essas histórias, elas realmente nos apaixonam. E é um público que muitas vezes carece de propostas de tratamento com acolhimento, com vínculo e realistas, sem prometer milagres, mas com respaldo científico. Essas são as nossas bandeiras e a gente fica muito feliz de poder ofertar isso para as pessoas, essas propostas, uma proposta de tratamento completa e que realmente é alinhada com a necessidade do público, né, Denise? Do público de peso. Ai, começamos, hein? Abrimos esse pó de pé, gente, com tudo. Meu Deus do céu. Respira e vamos em frente, que o negócio tem aqui... muita história, até vai ter muito pó de leve ainda. Vai ter porque tem história, tem muita. É verdade, tem muita história. Aliás, você que está ouvindo a gente, deixa seu feedback aqui sobre o nosso episódio. O que é que você sentiu? Qual foi a sua maior virada de chave? Compartilha esse episódio. Se você conhece alguém, poxa vida, que está vivendo esse desafio com o peso, que quer perder peso, que quer ter acesso a um conteúdo que realmente pode ajudá-lo, sem prometer milagres, sem charlatanismo, conteúdo vida real, baseado na experiência de profissionais que acompanham pacientes no dia a dia no processo de emagrecimento. Já compartilha aqui esse episódio com mais pessoas que você conhece. Vamos disseminar a boa informação. Porque esse é o propósito desse canal. Isso. Né, Denise? É levar essa boa informação, é levar esse acolhimento, é levar essa esperança para as pessoas que estão muitas vezes desesperançadas com seus processos de emagrecimento, achando que já tentaram de tudo,
achando que não vão conseguir, você talvez não conheça novas possibilidades de tratamento que podem te ajudar. E a gente fica muito feliz de poder ter isso para oferecer. E informação de qualidade a gente precisa compartilhar mesmo, né? Porque, como você falou, a internet está aí, mas ela traz informação boas e ruins, né? Então, a gente tem que tentar focar naqueles profissionais que a gente conhece, que são reais, que estão ali no dia a dia, e que fazem o que indicam, né? Porque a gente também está na luta aí da dieta, da alimentação, empilhando vários equilibrando, né, os vários pratinhos da vida. E não é aquela coisa de, eu faço isso, mas você nem sabe se a pessoa na realidade é aquilo mesmo, né? Ou não. Exatamente. Então... a gente está aqui, né, Denise, falando, trazendo um monte de informações. Mas, gente, são desafios para nós também. Sim, claro. Eu estou aqui, para fazer atividade física. Resgatei a minha academia há 2 semanas, que eu estava parada com a dificuldade de tantas coisas para fazer. E como é bom, gente, só compartilhando aqui, eu voltei a fazer academia assim, regular, tem mais ou menos uns 10 dias. Ontem eu cheguei 9 horas da noite em casa. Foi um dia cheio, dia de segunda. É aqui o primeiro dia da semana, né? A casa cai, você vai organizando tudo. Eu nem tenho filhos ainda. Para as mulheres que têm filhos, imagina o desafio. Denise tem. Conheço as filhas de Denise, 2 gracinhas. E aí, 9 horas da noite, Denise, eu falei assim, eu vou. Por mim. Isso. Já estava tarde para ir para academia, eu fiz na esteira do meu prédio. Nem que eu faça só 20 minutinhos de esteira, eu vou. Eu quero dar esse check. Gente, é 1% melhor todos os dias. Às vezes você não vai conseguir fazer aquela 1 hora de treino, de musculação. Eu tinha 20 minutos ontem na esteira, 9 horas da noite. Entre fazer isso e não fazer nada, eu fui fazer meus 20 minutos. E nos primeiros 2 minutos, eu tava lá, meu Deus, será que eu devia ter vindo? Aí foi passando o 5º minuto, daqui a pouco 10, aumentei um pouquinho, comecei a correr. No 15, eu já tava assim, ai, que bom que eu vim, que maravilha, escutando a música. Então é a vida. A gente também enfrenta esse desafio de se cuidar, de equilibrar nossos pilares. Então a gente tá aqui dividindo o quanto que a gente aprende com os nossos pacientes, né, Denise? E o desafio que é também pra gente viver aquilo que a gente fala, né? Isso. É um desafio, como você falou. A alimentação e, por exemplo, no meu caso, né, que tenho 2 crianças, eu ainda tenho essa questão de dar um exemplo legal para elas e sem ter aquele terrorismo também, né, de viver de dieta, de isso pode, isso não pode, né? E criança acaba sofrendo muito esse tipo de apelo, né? Tipo de lanchinhos, docinhos, balas, aniversário, na escola, em festinhas. E para mim é um grande desafio isso, de tentar equilibrar, né? Equilibrar que elas possam ter acesso a todo tipo de alimento de forma leve, que elas entendam, né, o porquê. Sem proibição, isso, né? O porquê usar esse e não esse, mas sem estar proibindo terrorismo e tal. E é bem difícil. Tem dias também que eu tô morta, mas é 1% todo dia. 1% melhor todos os dias. Olha só. Não dá pra fazer tudo, mas a gente faz o que dá. E tá tudo bem. Faz o que dá. O nosso melhor todos os dias. Isso. Que legal, gente. Pra gente terminar, vi a hora passar, passou rápido. mas já foi. Gente, que legal. Denise, vamos falar um pouquinho, brevemente. Muita gente está perguntando sobre os novos medicamentos, né? Já recebi mensagem de paciente. O Mounjaro já chegou. O Egove, como vai? Quais são os novos medicamentos que estão para chegar aí no mercado? Está animada com as possibilidades? Conte aí, vamos dividir essa expectativa com o pessoal que está ouvindo a gente. Então, hoje a gente tem a expectativa do Wegovy, né? O Wegovy é a semaglutida. Só que, como, né, tem essa questão da Anvisa, de que quando uma medicação ela muda a sua indicação, ela precisa mudar o nome, a embalagem, né? Então, a gente já tinha o Ozempic, ele já é usado para obesidade há muito tempo, mas questões burocráticas, ele vai vir numa nova roupagem com o nome Wegovy. A grande diferença é que a gente vai poder acessar doses mais altas, de forma mais fácil, né? Numa dosagem única. Mas hoje, atualmente, eu já uso, muitas pessoas já usam Ozempic em doses maiores. Eu tenho pacientes até 2 miligramas já de Ozempic, né? Com bom resultado na perda de peso.
Eu acho que já está atrasado esse Igor. Já era para ter chegado Já era para ter chegado, né? Estamos esperando há um tempo. Isso. E aí, além dele, a gente tem o Monjaro, que é, assim, eu tô com expectativa super alta em relação a ele. O Monjaro, que é a tizepatida, a né? tizepatida. É outra droga, diferente do Wegovy. Isso, é uma nova droga, a tizepatida. O grande diferencial dela é que ela é um análogo dual, ou seja, a semaglutida ela é análogo de um hormônio, que é o GLP-1. A tizepatida é análogo de dois, né? GLP-1 e GIP. Então, teoricamente, ela é mais efetiva. Mais potente. Tem maior capacidade de perda de peso, né? Eu tenho uma paciente. Conta aí! Já que tem, já vou contar pro eu tenho pessoal. uma paciente que ela usa Monjaro, ela mora no Canadá. Porque, gente, o Monjaro, ele já está sendo comercializado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi liberado, mas ainda não está disponível nas farmácias. Não está disponível nas farmácias. Então, você tem, porque sua paciente mora no Canadá. No Canadá. Tá. E ela compra e usa, e ela tem um resultado maravilhoso. Era uma paciente que já usava Ozempic na dose de 1 miligrama, tinha estabilizado o peso. É uma paciente realmente com obesidade grave, né? Paciente que chegou aí aos seus 150 quilos. Uma mulher, e ela veio e com 1 miligrama ela estabilizou e começou a ter um reganho. Não conseguiu perder mais. Não conseguiu perder mais. E aí eu tentei aumentar a dose, né? Na época já tinha sido lançado o Wegovy, mas aí como chegou o Monjaro também nos Estados Unidos, ela decidiu tentar e ela tem um resultado maravilhoso, assim. Olha. E com menos efeitos colaterais, ela começou a perder... Ela voltou a perder peso. Quando você trocou o Ozempic pelo Monjaro. E não houve, assim, grandes mudanças do estilo de vida. Porque ela mora numa região muito fria, então existe uma certa dificuldade de fazer exercício, né? A região fria também, ela acaba tendo a necessidade de mais alimentos calóricos. Então, acabou que não houve mudança do estilo de vida. Foi mesmo a mudança pontual da medicação e ela voltou a perder peso. Mas, por enquanto, eu só tenho essa experiência com o Monjaro. Já tenho a experiência. O ponto é esse. A medicação nem chegou ainda no Brasil. Mas é porque o atendimento online, né? Ampliou nossas possibilidades. E aí eu tenho acesso a essa paciente, né, na modalidade de telemedicina. Que legal. E custo, Denise, tem ideia? Olha, nesse caso, ela compra direto nos Estados Unidos, né? Então, compra em dólar. Ela compra em dólar. O que ela me fala é que ela gasta em torno de $500. Por mês? Por mês, isso, com a dose atual. Ela está usando quanto, você lembra? Eu acho que é 10 miligramas ela tá. Por semana? Por semana, exatamente. Entendi. $500 dá o quê? 2.500? 2.500, né? Mensal. Mas existem importadoras, né, para trazer o Monjaro, mas fica bem mais caro, porque ele tem toda a questão de trâmite, da importadora, tem questão de Polícia Federal, Anvisa, etc. Então, fica um valor em torno de uns R$10 mil aí. Pelo menos o último paciente que pensou, me falou esse valor e acabou desistindo porque achou o preço alto, né? Mas a gente espera que na hora que houver todo esse trâmite com a Anvisa, né, que está acontecendo, né, mais ou menos, que venha num valor mais próximo do Ozempic, pelo menos, né? Que não é barato, mas também não é tão absurdo. Só para alinhar aqui as expectativas, gente, infelizmente esses medicamentos provavelmente virão num valor inacessível para a maioria das pessoas com obesidade que teriam indicação de usar e que se beneficiariam muito desse tratamento. Mas vamos aguardar. E uma coisa que eu sempre falo é isso. No momento que chega um novo, os antigos tendem a baratear. Verdade, ou os próprios laboratórios tentam fidelizar o paciente. Então, a gente já está vendo isso com o Ribelsus. O Ribelsus teve uma queda de 50% do peso. Do preço. Então, era uma medicação que tinha o preço igual ao do Ozempic e agora está 50%. Olha só. Então, assim, né? Isso é bom, isso né? É aí bom, começa a ficar acessível para quem não era. Aquelas medicações. Exatamente. Então, a gente tem que, se não dá para usar o Monjaro agora, hoje não, que ainda não tem, mas assim que chegar, mas depois de um tempo a gente vai adaptando, né? Muito bom. E aí, ou seja, há sempre que se comemorar, quando novos medicamentos surgem, quando novos avanços no tratamento medicamentoso da obesidade acontecem, a gente está vivendo uma era muito boa, na verdade, de muito investimento
investimento dos laboratórios e no desenvolvimento de novas moléculas, de novos medicamentos, e mesmo que venham num preço maior, toda a cadeia anterior de medicamentos baixa o preço e a gente acaba aumentando, ampliando o acesso de mais pessoas ao tratamento medicamentoso quando tem indicação. Uau! Meu Deus do céu! Denise, eu quero lhe agradecer. Foi muito especial. Eu nem vi a hora passar. Não, também não vi. Isso é podcast, é um bate-papo. A gente desfruta do episódio no durante. Eu tô adorando, assim, essa experiência. Eu quero agradecer a você pela contribuição, por todos os insights, por você dividir sua experiência aqui com as pessoas. E pra gente terminar esse episódio maravilhoso, eu quero... Quem escuta esse podcast, a gente tem um público muito diverso, pacientes nossos, seguidores que acompanham você, que me acompanham, que acompanham o Instituto Levite. E as pessoas estão aqui para aprender, para ouvir, né, para terem clareza, insights. Vamos deixar um conselho para essas pessoas que ouvem a gente? Que conselho a gente deixaria para uma pessoa que ouviu aqui esse episódio, consumiu o conteúdo que a gente trouxe e essa pessoa quer perder peso? Ela quer emagrecer. Por onde que ela começa? Que conselho você deixaria? Eu acho que o conselho principal que eu posso deixar é, primeiro, acreditar. Acreditar que é possível, que existe um tratamento real, um tratamento com empatia, com acolhimento, sustentável a longo prazo, e que ela vai conseguir seguir, porque as pessoas têm essa questão de achar que são coisas mirabolantes, né? Ai, remédios caríssimos e tratamentos impossíveis, e não é. São mudanças do estilo de vida, são pontos cegos que a gente vai iluminar, né? São hábitos que a gente vai trazer e que, de início, às vezes não fazem muito sentido, mas depois trazem uma grande transformação. Então, acredite que é possível, acredite que existem profissionais acolhedores, empáticos, qualificados tecnicamente e que existe uma consulta excelente lhe esperando, porque você merece passar por isso. Uau! Meu Deus do céu! Que é isso? Guardou o melhor pro final. É isso aí. O episódio foi tão incrível. Mas fechou, Denise, com chave de ouro. É isso aí. Então, pessoal, acreditem. Acredite que tem possibilidade, tem mais uma chance, tem tratamento de verdade, tem profissionais qualificados. Acredite na sua capacidade, em você e no teu potencial. Caramba, Denise, fechou com chave de ouro, hein? Primeiro tem que ser em grande estilo. Em grande estilo. Esse aqui aumentou o nível dos foi? próximos, Olha. hein? Quem vier depois tem a responsabilidade depois dessa estreia maravilhosa que nós fizemos no Pod Leve. Gente, esse foi o episódio número 1 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Esse podcast que se propõe a trazer um conteúdo de qualidade para você, homem ou mulher, que busca conhecimento em emagrecimento, perda de peso, saúde, resgate da sua qualidade de vida, mudança de estilo de vida, longevidade, quer estar bem com você, com seu corpo, com sua saúde, para você desfrutar ao máximo dessa vida, né, na sua melhor versão possível. Eu estou muito feliz de ter você. Obrigada pela sua confiança. Se você gostou desse episódio, clica aqui nesse botãozinho de compartilhar. Manda esse episódio no grupo da família. Manda para as pessoas que você ama. Manda para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, que precisa conhecer novos horizontes, que está desesperançado nessa jornada de emagrecimento. E se fizer sentido para você, nós temos uma clínica. A nossa clínica fica em Natal, Rio Grande do Norte, mas nós atendemos online pacientes de todo o Brasil e vai ser um prazer para você mostrar nosso portfólio de serviços, nossas soluções para ajudar as pessoas que buscam mais saúde, autoestima, qualidade de vida e êxito no processo de emagrecimento. Muito obrigada por sua atenção. Denise, obrigada mais uma vez. Para mim foi uma honra estar aqui espalhando esse conhecimento, ainda mais ao lado de você, Marília, que é mentora, inspiração para tantos médicos e para mim, pessoalmente, né? Obrigada. Nossa. E estamos aqui.
Sempre que quiser. Denise atende lá no Instituto isso, Levite. Atendo lá no Instituto Levite, online, presencial, sempre com toda essa empatia, com todo esse cuidado. Lá na clínica, todas, né? Desde a recepcionista, todo mundo que vai conversar com você vai ser com muita alegria, trazendo motivação, acolhimento, para que a sua experiência e para que a sua consulta seja a melhor, inesquecível. Uau! É isso, gente. Amamos entregar o nosso melhor para as pessoas. Isso. Essa é a nossa proposta de cuidado no Instituto Levite. Um grande beijo, gente. Esse foi o nosso episódio número 1 do Pod Leve. Beijo! Tchau. Até mais! Tchau!